Vamos tentar acabar a leitura de Marcel Roussel em 10 minutos. Esperemos que consigamos rapidamente. É preciso lembrar-nos que os Vedas mostram o homem atraído pelos bens deste mundo, que se obtém pela realização dos ritos, enquanto que a reflexão, depois do Buda e do budismo, já despreza o mundo de aparências e de misérias, critica o desejo, pretende obter a salvação apesar das condições de vida. Convém-nos também lembrar que os mais velhos ritos antigos procuravam trazer ao corpo a alma que acabava de morrer, a suniti. Depois visam preservá-la do remorso, punaya mrityu, ou seja, dar-lhes um sabor de amrita e não de amargura ao defunto. Enquanto que, ulteriormente, no fim, não se esperava a salvação que de este único sacrifício, o conhecimento que liberta, revelando a estrutura da ignorância, de Maya, de avidya. Avidya, não ver, não conhecer, e Maya, ver o universo apenas dividido, partido, separado, em nome e número e forma. Mas, intermediária entre estas atitudes extremas está a escatologia de uma das mais importantes Upanishads, a Brihat Aranyaka Upanishad, entre nós traduzida pelo nosso amigo António Barona, num excelentíssimo trabalho e que foi publicado pelas edições Maitreya e que se recomenda à leitura, discerne duas vidas abertas aos defuntos, a dos pais, por diversas etapas no mesmo universo, reintroduz a alma numa existência humana, e a dos deuses ou dos homens assimilados aos devas, deuses anjos, a qual culmina numa vida, num nível, numa habitação, num plano onde já não se vê mais Punaravriti, ou seja, isto já existia também um pouco na tradição grega, mas aqui havia dos pais ou dos antepassados, dos pitris, e havia dos devas, essa dos pais que se volta a uma existência terrena, e a dos devas, onde já não se regressa à terra. Texto memorável, onde são coordenados samsara, ou seja, a passagem ou transmigração, e moksha. Moksha, a palavra para libertação. Bastará que a reflexão impute ou atribua a transmigração à atividade, karman, que exige retribuição, enquanto que a libertação à subtração do ato, como também à usura das ações acumuladas que constituíram o nosso corpo, para que apareça, então, a noção clássica sob a sua dupla forma, seja ortodoxa, de um lado, a salvação pela inteligência ou compreensão da nossa natureza verdadeira, da nossa espiritualidade ou do absoluto que nós somos, entre parênteses, Purusha Atman. Isto é muito importante, porque hoje esta via vai surgir bastante no Ocidente, em muitos gurus ou pseudo-gurus, advaitas, não-duais, em que afirmam constantemente a nossa identidade
de sermos o Espírito absoluto ou de sermos a divindade ou Deus, ou seja, que não há diferença nem separação entre o espírito humano e o espírito divino, Atman ou Purusha, quando de facto há, ainda que se possa admitir que no seu nível mais elevado a centelha humana é também uma parte desse espírito divino e a ele se reintegrará no fim de uma manifestação quase que infinita, mas níveis muito elevados. Mas há aqui então essa afirmação de uma realização pela via da inteligência ou Jnana, o Jnana Yoga da nossa natureza verdadeira, da nossa espiritualidade e do absoluto que somos o Purusha ou Atman. Por outro lado, também a libertação pelo despojamento do desejo e do erro, a passagem por um estreito caminho para outra margem, de onde não haverá mais retorno. Esse nirvana puro, negação do egoísmo e do sofrimento, quanto muito escapadela ao ser e ao não ser, mas que se desconhece, se confunde, seja com um paraíso de felicidade, seja com um absoluto outro que o escatológico. Há aqui uma referência de citação a Louis de la Vallée Poussin, do Way to Nirvana, editado em 1917. Temos aqui então uma afirmação das duas formas de salvação apresentadas pela civilização indiana, esta do Purusha Atman Jnana, identificação ao nosso espírito, e a partir daí conseguirmos comungar com o espírito absoluto, mas sem entrarmos em hubris ou arrogância de querermos dizer que somos Deus. Não, somos apenas uma centelha, uma chispa, e é este caminho que é afirmado pelos Dvaitas, do Vedanta Dvaita, ou seja, aqueles que afirmam uma existência de um espírito individual, de uma dualidade entre eu e o divino. E a outra via de um retorno a um absoluto libertado, o ser do egoísmo e do sofrimento, onde chega ao não ser. Entre nós tivemos Antero de Cantal como um dos seres que foi atraído por esta visão, através de alguns estudos do budismo e do inconsciente de Franz Hartmann, e acabou por, de certa forma, perder a experiência que lhe competiria do espírito individual do seu próprio Atman, ou Jivatman, e a ligação do Jivatman com a divindade. E esse aspecto, apesar do seu último poema dos belos sonetos, Na Mão de Deus, nos apresentar o seu coração repousando na mão direita de Deus, de facto é uma construção, no fundo, teórica e poética, quando ele deveria ter conseguido, pelo fogo do seu amor e da sua meditação, atingir o seu espírito individual e não procurar tanto a morte nem o não ser, mas procurar pelo amor a religação à divindade. Esse é o caminho que desejamos para todos os seres, e desejamos neste momento ao Pai do Nuno e a outros seres que possam ouvir esta
pequena oração, meditação, que consigam ligarem-se mais ao Espírito que são, receberem as bênçãos e inspirações dos mestres e das orações que os seus descendentes e amigos fazem por eles e despertem mais no corpo espiritual e nessa dimensão de espíritos luminosos aspirarem e ligarem-se mais ao divino, no seu íntimo. É esta via que devemos desenvolver e damos assim graças. Não terminamos ainda o texto, haverá uma terceira vez para o terminar. Ou que os anjos e os mestres guiem as almas de todos os seres na sua travessia dos planos físicos e subtis ribeirinhos para os planos mais espirituais. Avancem para a luz, avancemos na luz. Om, Amen, Hum, Teos, Teos, Om. Asas luminosas, vivas, Espírito Divino, Om. Lux Dei, Lux Dei. Temos graças, Om, Amen, Om.